quero dizer que para mim que realmente é um enorme prazer, uma honra estar aqui com vocês e agradecer ao convite da comissão organizadora do NASA Science Days aqui na universidade, aqui em Araçatuba e na região, porque eu sei que tem gente da região e tem gente fora da região também, parece, né? Aliás, deixa eu perguntar, quem é que não é de Araçatuba aqui, só para... O que é isso, gente? Que beleza! A grande maioria não, mas é bom ter, é uma coisa que abrange uma região inteira, que não somente uma cidade. Eu fico feliz com isso, né? Bom, então é isso. Eu quero agradecer muito a organização, o professor Edival e a todo o professor Rodrigo Simon, o professor Fernando, enfim, toda a comissão, que eu não conheço o nome de todos, desculpe. Mas eu queria agradecer principalmente a vocês, porque, afinal de contas, se não fossem vocês, isso aqui jamais teria existido, né? A presença de vocês é fundamental. E a gente está transmitindo... Opa, melhorou agora? Então, a presença de vocês é fundamental. Se não tivessem vocês, não teria esse evento, né? Então, muito obrigado a todos pela presença. Eu vou fazer a minha exposição e eu pediria que vocês aguardem as perguntas para o final da apresentação, para a gente não truncar, porque senão acaba atrapalhando a sequência, né? Tá bem? Mas depois, por favor, fiquem à vontade, façam qualquer pergunta que vocês quiserem fazer. E eu sempre costumo dizer para os meus estudantes que não tenham medo de perguntar, porque não existem perguntas bobas. Respostas, sim, né? A pergunta você faz porque você não está sabendo, e você não pode deixar escapar uma oportunidade de aprender. Isso aqui é verdade, tá? Então, quem está perguntando é porque não sabe, e se não perguntar, aí fica assim, continua sem saber, né? Então, fiquem à vontade quanto a isso, tá bom? Muito bem, o professor Edival falou para eu fazer uma apresentaçãozinha da parte da área profissional. Eu sou físico de formação, ninguém é perfeito, né? E depois na realidade, eu trabalhei em duas áreas. A minha primeira área de profissional, logo que eu era garotão, recém-formado, eu fui para a área médica, na área de física aplicada à medicina, né? E cheguei a lecionar, dar aula na universidade sobre essa área, mas depois de um tempo eu quis ampliar, né? E sair da Terra e fui para o espaço, né? E aí fui para a área de astronomia, onde eu fiz a minha pós-graduação, meu mestrado. Eu fiz um mestrado em ensino de astronomia. Eu tinha feito na física nuclear antes, mas antes de fazer a medicina, né, um mestrado em física nuclear. Depois de coroa, eu falei, não, vou fazer um mestrado sobre o ensino, né, da astronomia, que é para fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês, é disseminar conhecimento. Opa, tá bom? Olá, disseminar conhecimento. Então, eu estava contando, né, eu fui fazer depois uma pós-graduação e fiz uma especialização também em astronomia e astrofísica na universidade, na State University of Ohio. Né? Enfim, depois eu dei aula em várias universidades na cidade de São Paulo. Eu sou de lá e que mais? Sobre a Escola do Futuro, né? Sim. Na Universidade de São Paulo eu dei aulas em várias unidades, né? E um lugar que eu trabalhei na escola de São Paulo, na Universidade de São Paulo, foi na Escola do Futuro, né? E a Escola do Futuro, eu costumo dizer que não é nem escola e nem do futuro. Ela é, na realidade, um departamento em que se estuda novas tecnologias e novos procedimentos no ensino, na divulgação
enfim, em todas as áreas, não é só na área de física ou, enfim, de astronomia. Eu era um dos integrantes, né? E a gente dá suporte para várias escolas, dava, porque eu já saí de lá, não estou mais lá, mas, enfim, é um lugar bem interessante. E aí eu falei que não é escola, porque não tem uma escola física, mas tem o suporte para várias escolas de São Paulo, e tem também a parte de treinamento, formação do pessoal, e também eu falei que não é do futuro, porque, na realidade, não é do futuro, é do presente. São as tecnologias que estão aí né? E tem que se correr muito rápido, porque a tecnologia, vocês sabem disso mais do que a gente, que ela muda com uma velocidade espantosa, né? E a grande dificuldade nossa é treinar os mestres, né? Porque os alunos já vêm com a tecnologia de casa, e os mestres, não, os mestres já, a tecnologia deles vieram antiga. Ainda bem que eu nasci na época da informática, né? Depois. Bom, enfim, é isso. Então, essa minha trajetória, rapidinho. Então, hoje nós vamos falar sobre buracos negros, né? Tá bem aqui? Não vai dar reverberação? Não, né? Tá. Então, eu vou falar sobre buracos negros, ficção versus realidade. E no próximo slide, vocês sabem que os buracos negros ficaram mais famosos assim na comunidade, né? na mídia, depois que fizeram uma fotografia, a primeira fotografia que se conseguiu fazer de um buraco negro, né? Então, o próximo slide, vocês vão ver a mais recente, a mais autêntica e mais fantástica foto que se fez de um buraco negro. Essa é a foto. Buraco negro. O que você esperava ver do buraco negro? Bom, agora nós podemos tomar uma cerveja, acabou. Tá bem. E o que é um buraco negro, afinal? Bem, um buraco negro é uma região do espaço e que tem uma atração gravitacional intensa, mas enorme, assim, incomensurável, né? Astronômica, eu diria. Tá? Nada do que é atraído pelo buraco negro, nada do que é atraído por ele, por essa atração gravitacional muito grande, consegue escapar, fica lá dentro dele para sempre. Por isso ele é chamado de um buraco, quer dizer, você entrou no buraco, não tem num buraco negro, não tem mais como sair. E nem mesmo a luz consegue escapar dele, nem mesmo a luz. A luz, eu estou falando a luz porque a luz nem tem massa, né? A luz é uma onda eletromagnética, mas, no entanto, nem ela consegue escapar dele. Por isso que ele é chamado de negro. Porque se a luz não consegue escapar, você não consegue enxergar ele, propriamente dito. Porque você só consegue enxergar alguma coisa quando você recebe a luz dele. Tá certo? Se não recebe luz, você não consegue enxergar. Você não consegue detectar nenhuma radiação eletromagnética, né? Nem radiação infravermelha, nem radiação ultravioleta, nem raio-x, nem ondas de rádio, radiação gama, enfim, não consegue receber nada que vem de dentro dele. Muito bem, por isso nunca podemos vê-lo. Mas então, se a gente não consegue fotografar, não consegue ver nada do que tem, por que esse fuzuê todo aí, né? E o que foi fotografado propriamente dito? Então, esta é a fotografia que tanto se fala do buraco negro, né? O que a fotografia, na realidade, não é uma fotografia do buraco negro em si, mas a fotografia da sua parte externa, da sua periferia, né? Do seu bordo, né? É isso aí. Então, o buraco negro não foi fotografado, a sua silhueta que foi fotografada, né? A parte externa
E essa cor alaranjada que vocês estão vendo é devido a estrelas que foram sugadas para o interior do buraco negro, né? Então, essa cor que você está vendo e que foi fotografado, na realidade, são estrelas que foram, digamos, sugadas por ele, espiraladas em torno dele, né? Vocês vão ver adiante como é que funciona. Então, foram sugadas por quê? Por sua enorme atração gravitacional. Então, o buraco negro, é um devorador de estrelas, né? Ele é um monstro devorador de estrelas. E aí, essa parte que vocês estão vendo, alaranjada, é chamada de disco de acreção. Acreção é uma palavra assim, meia fresca, que vem do inglês, accretion disk, e o pessoal costuma não traduzir isso, quer dizer, traduzir inteiro, usar acreção, mas tem outras palavras em português para isto. E aí a pergunta é, a gente está falando de estrelas, né? De estrelas. Aí eu pergunto para vocês, alguém sabe aqui qual é a estrela mais próxima nossa? Quem sabe qual é a estrela mais próxima de nossa? Diga. O Sol. Gente, o Sol é uma estrela, né? O Sol é uma estrela, tá? E é a estrela mais próxima que a gente tem. Tá lá. Deu algum problema errado? Algum probleminha aqui? Aí a pergunta é, o que é, afinal de contas, a atração gravitacional, né? Então, a atração gravitacional se eu soltar este apontador aqui, este pointer, né, o que vai acontecer com ele se eu soltar? Ele é atraído para a Terra, atraído pela gravitação da Terra, tá certo? Isso é atração gravitacional. Então, contam as histórias, reza a lenda, né, de que um indivíduo de nome Isaac Newton, né, estava sentado debaixo de uma macieira, quando, de repente, ele recebeu na cabeça, não o restante de um tiro certeiro de um passarinho, mas foi uma maçã que lhe caiu na cabeça, né? E aí ele falou, descobri a gravidade. Não é isso. Aí tem umas equações relativa à atração gravitacional, mas a pergunta que tinha na época é assim, se nós temos atração gravitacional, se isto aqui é atraído pela Terra e cai na Terra, né, por que a Lua, que está aqui um pouco longe, mas por que ela não cai na Terra? Ela sofre a atração gravitacional? Sofre, porque ela não consegue escapar. Ela está orbitando a Terra, ela gira em torno da Terra, tá certo? Então ela não consegue escapar. O que significa que ela tem uma atração gravitacional. Se tem a atração gravitacional, por que não cai, né? Então, aí a ideia é a seguinte. Aqui tem uma imagem, uma simulação da Terra, né? e da Lua, né? Aqui seria a Lua, aqui a Terra. E, na realidade, essa animação está mostrando como se fosse vista de baixo, não de cima, né? De baixo. De baixo, então, ela vai no sentido horário, né? Se você olhar pela parte de cima, assim, ele está no sentido anti-horário, porque é num plano que ela gira, né? É num plano. Muito bem. Então, o que está acontecendo? Bom, primeiro, ela tem uma setinha verde aqui e uma letrinha A. Essa setinha verde está mostrando, e essa letra A é de aceleração, da aceleração da gravidade, né? Assim como tem uma aceleração, porque se eu soltar este pointer aqui, ele vai ser acelerado, porque ele parte do repouso de velocidade zero e vai ganhando a velocidade, né, cada vez mais, tá certo? Vai acelerando. Muito bem. E se ele vai acelerando, é aquela letrinha A, é porque tem uma força, né? Tá certo? E aí, aquela setinha vermelha que vocês estão vendo aqui mostra a velocidade, né?
a velocidade, um vetor ali, enfim, representando que tem uma velocidade periférica, né? Então, essa velocidade é que garante que a Lua fique em órbita, tá certo? Porque se por acaso, por um momento assim, quando as forças de Grayson, né, os poderes de Grayson, a gente conseguiria parar a Lua, o que aconteceria? Ela se esborracharia na Terra, né? Aí é um problema muito sério, tá? Então, isso é que a sacada que o Sr. Isaac Newton fez, né? Que é um dos mais ilustres físicos, né, da era moderna 500 anos atrás, né? Tá bom? Então, agora, quando a gente mostra assim a Lua e a Terra, vocês costumam ver uma imagem assim, olha a Terra e a Lua, olha a proximidade e olha os tamanhos, né, relativos. Aqui está mostrando uma imagem da Terra e da Lua lá, e essa é a distância entre elas. Essa é uma imagem em escala, né? É uma imagem em escala. A distância média, porque a Lua gira em torno da Terra, ela gira numa órbita elíptica, e essa órbita vai sempre mudando um pouquinho de inclinação, né? Mas, enfim, essa distância média é de 400 mil quilômetros. 400 mil quilômetros, a distância média. Estou arredondando para não ficar com detalhes. E o perímetro da Terra, quer dizer, se a gente der uma volta em torno da Terra pelo Equador, é de 40 mil quilômetros. 40 mil quilômetros. Ou seja, a distância da Lua à Terra é de 400 mil quilômetros, é 10 vezes maior do que o perímetro. Tá? É 10 vezes maior do que o perímetro. O perímetro é 40 mil, a distância é 400 mil. Beleza? Então tá. E assim ocorre com todo o nosso sistema solar. Então, nós temos aqui a nossa estrela, né, o Sol, e os planetas, todos eles girando em torno do Sol. Devido a quê, gente? Por que eles giram em torno do Sol? Pela atração gravitacional do Sol. Porque o Sol é enorme, enorme, e os planetas são bem menores. Então, a atração é que é a maior, a razão, porque fica tudo em órbita em torno do Sol. Aqui Mercúrio, né, Vênus, está mostrado a Terra, e aqui está mostrado a trajetória, né, de um cometa, né, ou de um asteroide que vem de fora do sistema solar. Né? Recentemente, há pouco tempo atrás, foi detectado um enorme asteroide, né, de centenas de quilômetros, né, que vinha de fora do sistema solar. Então, note, o sistema solar está aproximadamente num plano, que é chamado plano da eclíptica, né? E os asteroides grandes que vêm fora do sistema solar, ou os cometas, eles fazem isso. Eles penetram a eclíptica, vai para o outro lado e volta. Mas também, por que eles têm essa trajetória? Porque eles também são atraídos pela gravidade do Sol. Tá certo? Então, é a gravidade, a gravitação gravitacional é fundamental. Ok. Pois não. Ô, gente, venha para cá, fiquem mais próximo de mim, mais calor humano. Vem. Podem vir, se vocês quiserem ficar aqui, olha, sentar aqui, fiquem à vontade. Tá? Ou se quem quiser estar sentado, quiser ficar aqui... Tá bom. Então, vamos lá. Bom, fiquem à vontade. A hora que vocês quiserem vir, fiquem à vontade. Tá bom. Então, afinal de contas, o que é uma estrela? Nós estamos falando de buraco negro, das estrelas e tal. O que é um buraco negro? Né? Aqui nós temos o Sol. Né? Uma estrela é uma imensa bola de gás que fica flutuando no espaço. Né? É uma imensa bola de gás. E essa bola de gás tem uma temperatura entre 2.000 a 40.000 graus Celsius, graus centígrados. Né?
Varia de acordo com o tamanho da estrela, com a energia que ela tem, enfim. Mas é em torno disso, essa temperatura. Portanto, se a gente pensar que a água ferve a 100 graus, você pode imaginar aqui né, como é que é essa temperatura. Muito bem. E aí, essa imensa bola de gás irradia muita luz, essa luz que nós recebemos, né, que não estamos recebendo hoje. Por que a gente não está recebendo hoje? Bom, primeiro porque já não está mais na hora de aparecer o sol, né? Nós estamos na sombra. Mas depois por causa das nuvens, né? Mas quando você toma um avião, você vai lá para cima, você vê que o sol está lá brilhando, né? Beleza, não tem problema. Aí, então, a gente recebe toda essa luz e recebe muito calor. Vocês veem que a noite esfria, né? E durante a manhã começa a aquecer a Terra devido à radiação que a gente recebe. Essa radiação que a gente recebe tem radiação luminosa, radiação infravermelha, que é o calor, né? E que a gente percebe só quando a gente vai na praia ou fica muito tempo debaixo do sol. Aí você percebe a radiação infravermelha, que te deixa vermelho, e aí não é infra, né? Tá certo? Então, essa é a radiação infravermelha. Muito bem. E aí, esse gás que existe nas estrelas é fundamentalmente formado por hidrogênio e por hélio, né? Hidrogênio o hidrogênio é a grande maior parte de uma estrela, né? Hidrogênio uma parte menor, desculpa, o hélio uma parte menor, e depois, por reações nucleares, que não cabe dizer aqui, mas enfim, são aquelas que se juntam núcleos de vários átomos para formar átomos mais pesados na tabela periódica, né? Vai subindo na tabela periódica, tá? Então, em geral, nas estrelas tem também esses elementos mais pesados, carbono, né? Sódio, enfim, até o ferro, enfim, tem bastante esses outros elementos químicos no núcleo, mas em muito menor quantidade, A maior parte é hidrogênio e hélio. O Sol tem uma temperatura externa de 5.800 graus Celsius, aproximadamente 6.000. Né? Agora, você vai falar, mas nessa temperatura, isso é fogo. Isso é fogo. Aí pergunto, é fogo, gente? Será que é fogo mesmo que vem? Está ali, né? Estou vendo lá labaredas e tal. Gente, para ter fogo, o que é necessário? O que é o fogo, afinal? Se vocês lembram da área das aulas de química, o que é o fogo? Fogo é uma reação de combustão. Para ter combustão, o que é necessário, gente? Oxigênio. Oxigênio. Tem oxigênio lá? A quantidade de oxigênio que tiver é menininha, fica lá no núcleo, né? Muito pequeno. Então, afinal, por que essa coloração assim? É porque fica incandescente. Vocês todos já viram filmes, né, do aço nas fundições correndo, né? Por que aquilo? Porque ele está numa temperatura muito elevada. Então, quando tem um gás a uma temperatura muito elevada, ele emite radiação luminosa. Luminosa e infravermelha também, né? Que é o calor. Né? Então, isso que vocês estão vendo lá não é fogo, tá certo? Isso é importantíssimo. Tá? Isso, na realidade, é incandescente por causa da elevada temperatura. Por isso é que ele irradia essas radiações. Tá? Aí a pergunta, bom, mas eu estou vendo o Sol aqui e quantas terras? Se a gente conseguisse pegar o Sol assim, encher de terras dentro dele, quantas terras vocês acham que caberiam, hein? 100? 1.000? 10.000? 1 milhão de terras. Dá para vocês terem uma ideia do tamanho do Sol?
O Sol tem um diâmetro de 1.400.000 quilômetros. Tá? Então, ele é um objeto astronômico. Ele é grande, tá certo? Ele é grande mesmo. Tá bom. É uma estrela, tá? Muito bem. E aí, nós vamos ver outras estrelas. Vocês estão vendo aqui uma estrela chamada Antares, que está aqui em cima. Essa estrela chamada Betelgeuse. Quem é que já viu as Três Marias no céu aí? As Três Marias. Quem já viu as Três Marias? Né? Essa é uma constelação chamada de Órion, constelação de Órion. Né? Nessa constelação, uma das estrelas, a estrela vermelha, é a Betelgeuse. Tá? É essa que estão vendo ali. Depois tem a Aldebaran. Rigel é outra estrela da constelação de Órion. Né? Aqui está representado em escala o tamanho delas. Né? Aí vem Arcturus, Polos. Eu não estou enxergando aqui. Não dá para ver. Não lembro qual é essa. Bom, e olha o Sol do tamanho que ele é comparado com as outras estrelas. Então, o nosso objeto astronômico não é tão astronômico assim em comparação com as outras estrelas. Tá certo? Então, veja, na astronomia, tudo tem astronômico, né? Tudo é grande. Tá certo? Então, é importante isso. Vocês estão vendo aqui uma ideia de alguns exemplos de estrelas. Essas estrelas aqui são chamadas de estrelas gigantes, né? Os supergigantes. Né? Mas essas aqui é a maior estrela do universo? Será que é maior do que a gente conhece? Não. Aqui tem uma outra estrelinha um pouco maior, tá certo? Essa estrela chamada VW Canis Major. Canis Major, tá? Então, para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, estrelas. Nós estamos falando de buraco negro e estamos falando das estrelas em volta dele. Beleza? Tá bom. Nessa fotografia que vocês estão vendo aí, tem cerca de 180.000 estrelas. Vocês veem que tem várias cores, né? Tem cores para todos os gostos aí de estrelas, né? Então, tem tamanhos, né? Coloração, sabores, né? Enfim, e conteúdo interno. Né? Aqui nós estamos vendo um braço da Via Láctea que tem bilhões de estrelas. E aqui é a Via Láctea. O que é a Via Láctea mesmo? Via Láctea é a nossa galáxia, né? Não é aquele chocolate que a gente gosta de comer e tal, né? Mas, e Via Láctea, esse Láctea não tem acento, porque ela é uma palavra latina. Né? A Via e Láctea é um caminho de leite derramado, digamos assim, porque na antiguidade o pessoal não sabia o que era. Tá? Então, parecia leite. E esta fotografia da nossa galáxia, da Via Láctea, a pergunta é, quem tirou? Quem tirou essa fotografia? Só se foi um ET, né? Para sair fora do sistema solar, né? Fora da Via Láctea e fotografar. Isso aqui não é uma fotografia. Isso é uma montagem, né? Que reproduz o que a gente conhece da Via Láctea, baseado no que a gente vê das outras galáxias que a gente tem no universo e são observadas. Bom, eu não vou me delongar muito mais nisso, porque isso é para outra palestra. Aí, estrelas do universo. Isso que vocês estão vendo, a pergunta é, cada uma dessas é uma estrela? Cada uma dessas é uma galáxia. Esta é uma fotografia tirada pela Estação Espacial Hubble, né? Há cerca de uns 20 anos atrás, talvez nem tanto. Né? Mas essa fotografia foi tirada da seguinte maneira. O Hubble, em geral, fica tirando fotos dos objetos, né, planetas e nebulosas e cometas, enfim, de um monte de objetos que tem no sistema, no nosso universo.
Mas aí tem uns cantinhos do universo que a gente olha por telescópio, né? E é escuro esse cantinho do universo, né? Então, como tinha um tempinho ocioso, então, ocioso entre aspas, né? O pessoal resolveu apontar o Hubble, né, para uma área, um cantinho do universo que era totalmente escuro, né? Totalmente escuro. E o que eles descobriram, essa é uma partezinha da foto que eles descobriram. E ficaram, porque apontaram e deixaram aberta a objetiva durante 11 dias. 11 dias. Então, o que você está recolhendo, o que o telescópio recolhe, é luz que vem, né, de lá de fora, o Hubble. O Hubble ele detecta a radiação luminosa. Então, isso que está vendo a radiação luminosa, é luz, são fótons de luz, né? Pessoal das exatas, são fótons de luz, né? E que fica coletando, enquanto fica aberto lá o objetivo, ele fica recebendo isso. Então, quando o que parecia totalmente negro, apareceu isto, tá certo? E aí a pergunta é: quantas estrelas existem no universo? Este é um número estimado de estrelas que existem no universo. Dá para ter uma ideia nisso? 100 sextilhões de estrelas. Então, se você acha que a Índia e a China é muito cheia de gente, imagina, né, o nosso universo, como nós temos estrelas. Tá certo? Muito bem. E como se formam os buracos negros? Né? Isso tudo é objeto para outra palestra, né? Estrelas e tal, galáxias e tal. Então, os buracos negros são formados através do ciclo de vida de uma estrela. Você vê que eu estou falando de buraco negro, mas eu estou falando de estrela, que é a grande, né, digamos, o galã, assim, que atrai todo mundo para o cinema, vai ver lá, o Brad Pitt, eu não sei quais são os mais modernos, enfim, mas você vai lá ver, mas você encontra um monte de outra coisa, né, de galãs e moças, enfim. Mas e as estrelas são importantes. E aí, a evolução estelar. Como é que funciona a evolução? Uma estrela tem um ciclo, ela não é um organismo vivo, no sentido biológico, mas é um organismo vivo no sentido astronômico, digamos assim, né? Uma estrela é formada através de uma grande nebulosa. Nebulosa já tem um negócio assim meio difícil, né? Uma coisa meio nebulosa. O que é isso? Nebulosa nada mais é do que uma área do espaço que tem muito gás e muita poeira, principalmente hidrogênio e poeira mesmo, essa poeira que a gente tem aqui na Terra, tá, né? E isso fica no espaço. Agora, quando a gente fala que tem uma região do espaço, é uma região enorme, muito maior do que o sistema solar. Né? Muito maior do que o sistema solar, não é só do que o Sol. Tá certo? O que acontece é o seguinte: com o tempo, os átomos, os núcleos, se atraem um pelos outros por que atrai os núcleos um pelo outro? Como é que atrai? Por atração gravitacional. Tá certo? Os núcleos atraem. Aí por atração gravitacional. Aí eles acabam formando, quando eles se condensam, né, eles acabam formando não só uma estrela, mas ele acaba formando também todo um sistema, digamos, estelar, que são as estrelas e os planetas que giram em torno dele, né, e os asteroides, né, enfim, cometas, enfim, todos os objetos astronômicos que vocês podem imaginar. Então, uma estrela é formada por isto. Agora, quando uma estrela é formada e ela tem uma massa muito grande, uma massa equivalente a 8 sóis, 8 vezes maior do que o nosso Sol, né?
isso é chamada uma estrela grande, ela acaba, essa grande estrela, ela com o tempo, ela vai se tornando, vai envelhecendo, né? E a gente, quando vai envelhecendo, vai ficando mais espaçoso, né? A estrela também, ela acaba se expandindo, né? Ela acaba se expandindo e, na vida dela, ela acaba se tornando uma gigante vermelha ou uma supergigante vermelha. E aí chega um momento que, diferente do ser humano, a estrela morre. Quando ela morre, o ser humano fica quietinho, no caixão, não fala nada, não sorri, não fala. Né? A estrela não, a estrela é espalhafatosa, ela explode. Ela explode. Essa explosão de uma estrela, no fim da morte de uma estrela, que eu estou falando aqui, ela forma uma chamada supernova. Supernova porque é o seguinte, os astrônomos estão olhando o céu e veem um monte de estrelas e, de repente, aparece numa estrela que nunca viram antes. Só que é um brilho absurdo em relação às outras estrelas da vizinhança. Essa é uma supernova. O que aconteceu ali? Uma estrela que morreu, né? Explodiu, né? E ela jogou para o espaço todo o seu conteúdo. Todo o seu conteúdo. Né? Colocou lá, jogou no espaço hidrogênio, hélio e todos os outros elementos químicos que estavam no núcleo dessa estrela. Tá certo? Isso aqui é uma supernova. Mas aí, a hora que ela joga tudo isso para fora, o que acontece? Novamente, os átomos começam a se atrair mutuamente e elas aglutinam-se. Né? E no caso de uma estrela grande, de 8 massas solares, né, ela forma duas coisas. Ou uma estrela de nêutrons, ou um buraco negro. Esse aí é o nascedouro do buraco negro. Como é que ele nasce? Tá certo? Ele nasce da explosão de uma estrela, né, que tenha a massa, no mínimo, 8 vezes maior do que a massa do Sol. Mas vocês viram, as estrelas que nós mostramos ali tinham muito mais do que 8 vezes a massa do Sol. Tá certo? Então é isto. Então, as estrelas muito grandes, aquilo que eu falei, acaba o seu combustível nuclear. O que é o combustível nuclear? Tem gasolina lá dentro? Não. Combustível nuclear é o seguinte, é o próprio hidrogênio. Né? Hidrogênio é um elemento químico que é formado, o seu átomo é formado no núcleo. O que forma o núcleo de um átomo de hidrogênio? Um próton. Um próton só. Tá? O hélio tem quantos prótons? 2. Lítio, 3. E vai por aí afora, vai subindo na tabela periódica. Tá certo? Então, o que acontece? Quando 2 átomos de hidrogênio, na realidade não são 2, são 4 átomos de hidrogênio, por causa da temperatura no interior da estrela, tem uma temperatura acima de 15.000 graus Celsius, aquela temperatura muito grande faz com que eles consigam se fundir. Daí a palavra fusão nuclear. Tá certo? Uma fusão nuclear. Nessa fusão, são 4 átomos de hidrogênio, são 4 prótons. E eles se juntam ali, só que 2 dos prótons se transformam em nêutrons. Então, se 2 dos prótons se transformam em nêutrons, ele vai ter um elemento químico com quantos prótons? 2. 2 prótons, o que é? É o hélio. Tá? Então, o hélio é a fusão de 4 átomos de hidrogênio. Tá? E nessa fusão, ela libera uma energia intensa, muito, muito, muito grande. Tá? E essa energia que libera, que é a energia que vocês já viram falar da bomba atômica, que já faz tempo não explode, graças a Deus, né? Mas ela tem, todo o instante está ocorrendo isso, aonde?
no Sol e em todas as estrelas que vocês veem brilhando no céu. Tá certo? Então, isso está ocorrendo sempre. E aí você tem outras fusões de 4 átomos de hélio, né, que vai formar o carbono, e vai por aí afora, né? Vão formando todos os elementos da tabela periódica até o ferro. Acima do ferro, ele não consegue mais formar no interior de uma estrela. Tá certo? Beleza? É isso? Então tá. Acaba o seu combustível nuclear, quer dizer, quando não tem mais hidrogênio lá para fazer o hélio, né, aí ela explode. E joga tudo para o espaço. Né? Fala, não estou nem aí, jogo tudo para o espaço. Tá certo? E ela expulsa o seu conteúdo, que são elementos químicos, de uma supernova, como eu falei. O núcleo remanescente implode. Né? Ele implode e vai formar, sob efeito da própria gravidade, como eu disse, e vai formar ou um buraco negro ou uma estrela de nêutrons, que é coisa para outro capítulo, outra palestra. Ok? Esse é o chamado buraco negro estelar, ou seja, formado por uma única estrela. Tá? Ok. De 2 a 10 massas solares. Ao implodir, um buraco negro, ele perde muito volume. Ele perde muito volume. Mas a massa dele se mantém. Né? Então, ele implode. Então, vejam vocês, é semelhante ao que acontece, eu espero que funcione, é o semelhante que acontece aqui, quando você implode um edifício. Tá? Então, o edifício que é implodido, ele tem aquele volume enorme, né? Depois que ele implode, o que acontece? O volume dele diminui. E a massa? A massa se mantém, a massa está toda ali, certo? Tem alguma semelhança com um buraco negro? Um buraco negro tem muita massa, porque tem uma enorme gravidade, atração gravitacional. Certo? Então é isso. Se o Sol pudesse virar um buraco negro, o seu volume, ou seu diâmetro, teria só 3 quilômetros. Vocês viram, né? 1.400.000 quilômetros virariam 3 quilômetros. Tá? Porque os núcleos ficam mais próximos uns dos outros. Tá? Então é isso. Como surgiu o conceito de buraco negro? Bom, eu li no jornal, na revista, eu vi na televisão, no jornal nacional, no jornal da cultura, eu vi lá buraco negro, é tudo coisa moderna e tal, não sei o quê. Então, eu tenho que contar para vocês uma verdade. Um cientista francês, de nome Laplace, que você já deve conhecer, né, de Laplace, ele sugeriu a existência no ano 1796. Então, se a gente pensa que tudo é novidade, não é, não. A coisa vem lá de trás. Né? Esse era o Laplace, era um lord francês. E o Mitchell, é um astronômico britânico, ele falou de uma estrela escura. Isso no mesmo ano. Tá? Mas, claro, isso aí era o quê, na realidade? Era um chute que eles deram, né? Como chute de vestibular ali, só que é um chute de mentes privilegiadas. Não é um chute qualquer, vou inventar, não. É baseado nas observações que eles tinham. Tá certo? Aí, teve um outro rapazinho aí, um pouco talentoso, de nome Albert Einstein, que previu matematicamente. Então, o Einstein escreveu umas equações da teoria da relatividade e tal, né? Aquela que vocês já ouviram falar, e aí ele previu matematicamente a existência de um buraco negro. Mas só ali no papel. Né? E esse aqui é o rapazinho que eu estou falando. Sabe quando ele fez isso? Ele tinha só 26 anos de idade. Você sabe por que ele é chamado de gênio, né? Tá?
a teoria geral da relatividade foi que ele desenvolveu. Ele escreveu equações de um campo gravitacional. O campo gravitacional é a região que circunda uma massa, né? Qualquer massa, pode ser a Terra, por exemplo. Aqui está uma equação do campo gravitacional, feito pelo Einstein, né? E parece simples, né? Curtinho e tal, mas, na realidade, cada letrinha daquela é uma matriz, né? É uma matriz de N elementos e tal, é um negócio um tanto quanto complexo, né? É relativamente complexo. E aí teve, embora ele tenha escrito as equações do campo, ele não resolveu, ele não achou a solução das equações matematicamente. Não foi ele que resolveu, achou, né, as raízes da equação, não foi ele que fez isso. Foi um indivíduozinho também né, talentoso, né, que por acaso também era um físico alemão, ele resolveu essas equações do Einstein, né, achou a solução para ela. E sabe como ele achou isso? Aonde ele estava quando ele achou isso? No campo de batalha da Primeira Guerra Mundial. No campo de batalha, quando não estava atirando, à noite, o que ele fazia? Começava a resolver as equações lá, né? Naquela época não tinha televisão, não tinha celular, não tinha tablet, não tinha... O que eles iam fazer, né? Ficavam lá fazendo coisas, brincando de matemática, tá certo? Mas por que ele resolveu isso e por que ele era bom matemático? Porque ele era o especialista no exército alemão, né, em resolver as equações da trajetória das ogivas balísticas, né? Ogivas não é ogiva nuclear, não, é bala de canhão mesmo, né? Estou atirando aqui, onde é que eu vou atirar, acertar o inimigo, tal, isso aqui. Então tinha um cálculo lá complexo, é o que ele fazia ali. Então por isso que ele era chegado numa matemática, né? Então a solução que ele resolveu, ele calculou, na realidade, no buraco negro, qual era o ponto de não retorno, né? Assim, se você está num buraco negro, você tem material, tem estrelas que são sugadas por ele, né? Então, as estrelas, vocês viram lá, ficam girando, né? Elas ficam se desfazendo. Tem um termo que os astrônomos adoram falar, que é se espaguetificando, né? Viram espaguete em torno do buraco negro, né? Então, essas estrelas ficam lá em torno, mas elas estão girando, elas ainda não caíram no buraco negro. Então, mas tem um momento que você chega lá que tem o ponto de não retorno, né? Que chega ali e ele fala, opa, aqui não dá mais para voltar. Fim. Game over. Aí ela cai no buraco negro e aí não volta mais. Tá certo? Então, ele calculou o ponto de não retorno, que é uma solução dessa equação. Agora, numa equação complexa desse jeito, como é que vocês imaginam que é o cálculo a equação resultante, a equação final da solução dessas equações? É um negócio complexo, né? Olha a equação que ele achou. É simplesmente assim, o raio, né, do raio do círculo lá, que é o ponto de não retorno, é 2 vezes a constante universal de gravitação, que é uma constante, m é a massa do buraco negro, e c ao quadrado, c é a velocidade da luz no vácuo, 300.000 quilômetros por segundo. Gente, isso é brilhante, né? É de uma síntese, né? Um negócio tão complexo tem uma solução tão simples, uma equação. Tá? Esse foi o que o Schwarzschild encontrou. Em astronomia, essa área, né, essa superfície que fica em torno do buraco negro, que delimita o buraco negro, é chamado de horizonte de eventos. Horizonte de eventos.
Para vocês terem uma ideia disso, é como se fosse isso aqui, olha. Deixa eu ver, espero. Não. Agora eu preciso da ajuda dos universitários, porque você toque esse vídeo aí para mim. Hã? Não? Não, o vídeo tem que chegar lá no... Volta para trás, por favor. Aí. Isso. Olha lá. Olha o que está ocorrendo lá. Com a estrela. Né? Toca outra vez. Tá? Então ela fica orbitando, né? Certo? No horizonte de eventos até que cai no buraco negro. Deu para entender? Deu? Então tá. Bom, e o que é essa teoria da relatividade geral do Einstein, então? Eu vou explicar para vocês. Eu vou tentar. Mas de uma forma muito sintética, muito simples, evidentemente. Então, ele é um novo conceito de atração gravitacional. Tá? Por quê? Até então se pensava o seguinte, você tem o Sol, tem os planetas, né? A Terra tem a Lua, e aí, como está a distância, de repente, como a distância, mas está relativamente próxima, está no campo gravitacional, aí aparece uma força lá, aparece uma força aqui, e puff, a força aparece, é uma força de atração. Né? O Einstein falou, não é bem uma força de atração que aparece, porque aí é o seguinte, é como se fosse um ímã, por exemplo, né? Você põe dois ímãs, eu tenho dois ímãs aqui. Bom, mas não vai dar para todo mundo ver. Se você põe dois ímãs, né, você vai aproximando, de repente eles, né, se atraem mutuamente. Mas essa atração, aí você fala assim, a força apareceu de repente, assim, foi instantâneo, né? Instantâneo quer dizer acima da velocidade da luz. Mas o Einstein falou, não pode ter, segundo a teoria da relatividade restrita, a primeira teoria da relatividade dele, não existe nada no universo que tenha velocidade maior do que a luz. Nem mesmo a força vai aparecer. Então ele surgiu com um novo conceito. Então, o conceito era o seguinte, olha, a atração gravitacional se dá mais ou menos como isso. Você tem uma rede, né, uma malha, né, de tecido, e você põe uma bola de boliche lá, né? E tem uma bolinha de, vamos supor, de snooker, né? De sinuca, né? Põe uma bolinha de snooker lá. Se a bolinha não tiver velocidade, o que acontece com ela? Ela cai, né? Olha lá, pela inclinação, né? Pela inclinação. Ela cai e bate no outro. Eles são atraídos mutuamente. Mas, se ela tem uma velocidade, o que acontece? Ela fica em órbita. Aquilo que a gente viu da Lua e da Terra. Tá? Então, neste caso, o que ele falou é o seguinte, a presença da massa de um astro faz com que as características do espaço mudem. Então, essa aqui é uma ilustração somente, né? A característica do espaço muda. É como se tivesse aquela malha e aí, quando você põe a bola de boliche, abaixa ali e tal, e aí atrai tudo que está em volta. Tá? Isso é uma ilustração, é uma simulação. Tá? Não é tão simples assim, mas, enfim, dá para você entender isto. Então, o que acontece? A massa de um corpo, ela deforma o espaço que tem ao redor. Tá? Então, a massa dele deforma o espaço. Essa deformação atrai os corpos entre si. Tá certo? E essa deformação mostra que quando eles têm velocidade, eles ficam em órbita, né? Então, é isso que ocorre no sistema solar, né? Então, a matéria, a massa, diz ao espaço como curvar-se, como curva. Né? E o que acontece? O espaço curvo diz à matéria como se mover. Né? Então, esta é o novo conceito, a síntese da teoria geral da relatividade. Certo?
Então é isto. A matéria diz ao espaço como curvar-se, e essa curvatura do espaço diz à matéria como se mover. Certo? Essa era a ideia. Deixa eu ver se eu consigo tocar. Não. Toca esse slide, esse vídeo para mim, por favor. Então, isso aqui é uma simulação também, mostrando a matéria lá. Ele está só diminuindo para mostrar como é que funciona lá o tecido em volta, né? E aí os átomos, os astros são atraídos, né? Sem velocidade, eles são atraídos e caem num poço. É como acontece com o buraco negro. Então, isso que eu já falei. Nada escapa, aquilo que eu falei. Então, aí é um detalhe. Quando Einstein fez a equação, ele imaginou a existência de um buraco negro, ele imaginou matematicamente, mas ele falou assim, será que isso que está escrito no papel é que ocorre aí no universo mesmo? Será que isso que eu previ matematicamente é que existe realmente no universo? Então, nem ele mesmo tinha certeza de que aquilo era fisicamente comprovável. Por enquanto, ele achava matematicamente, certo? Então, aqui uma simulação de um buraco negro devorando uma estrela. O quadro lá está só ampliado, tá certo? Aqui, olha o tempo de dias que está passando, da estrela espiralando, né? Ela se desfazendo, ela deixa de ser uma esfera, né? Uma bola grande no espaço, e ela se desfaz. Olha como é que acontece. Né? Então, claro, isso é uma simulação. Tá. Aqui eu vou mostrar para vocês um buraco negro massivo, devorador de estrelas. Massivo? O que quer dizer massivo? É maciço? Você não enganou, não era maciço? Não, maciço é quando ele não é oco, né? Maciço, não é oco. Aqui é massivo, significa também, é um anglicismo, também a gente importou a palavra do massive, do inglês, né? Que tem muita massa. Né? Aqui, então, está demonstrando, simulando um buraco negro que não é formado só por uma estrela, não é um buraco negro estelar, mas formado por uma quantidade enorme de estrelas que ele já foi devorando e vai aumentando o seu tamanho, né? O monstro. Né? Então, por favor. É isso que está simulando. Notem que no meio vocês veem uma faixa clara e sendo irradiado, né? Aquilo que vocês estão vendo. Olha, está vendo esta faixa, esse cone? Esse cone aí é um cone de raio-x, que é formado nessa enorme velocidade que as estrelas sendo devoradas emitem. Tá. Muito bem. Então, o buraco negro sempre absorvendo a massa das estrelas, ele cresce, né? E massivo, ele tem milhões de massas solares. É um processo muito lento, mas ele acaba tendo massa, vai aumentando a sua massa cada vez mais. Tá certo? E esses buracos negros massivos, eles existem nos centros das galáxias. Né? Você não acha assim na periferia da galáxia. A velocidade do gás é de milhões de quilômetros por hora, não é centenas de quilômetros, não é dezenas, é milhões de quilômetros por hora. Por isso que eles geram esse feixe de raio-x de alta energia. E esse feixe de raio-x a gente consegue observar. Os astrônomos observaram já há muitos anos. Né? Ok. Então, a atração gravitacional comunal no centro da Via Láctea, que foi
a descoberta dessa coisa massiva. Por favor, amigo. Então, também aqui é uma simulação, mas para mostrar como é que eles descobriram que no centro da Via Láctea tinha um buraco negro grande. Eles observaram a órbita das estrelas no centro da Via Láctea. Olha, eles viram que as estrelas oscilavam, né, elas orbitavam um ponto invisível. Falaram, eu não estou vendo nada ali, mas as estrelas estão orbitando. Se a estrela orbita, é porque tem o quê? Massa, tem atração gravitacional. Se tem atração gravitacional e que você não enxerga, o que é isso? Um buraco negro. Né? Então é isso. Essas são observações telescópicas, né? E girando aquilo que eu falei, tudo bem. A única explicação era isso, um buraco negro monumental. Esse buraco negro no interior da Via Láctea, ele tem o equivalente a 4 milhões de sóis. O nosso Sol aqui, 4 milhões de sóis. Tá? Era chamado de... um buraco negro tem um nome, é Sagittarius A. Tá? E aí vem a pergunta, bom, mas buraco negro é um negócio assim, né? Quase folclórico, né? Quantos tem no universo? Quantos tem? Deve ter muito pouco, né? Então, na Via Láctea estima-se que tem 200 milhões de buracos negros. 200 milhões. Claro, isso não chega ao público, né? É difícil chegar ao público, é uma coisa um pouco técnica. Mas como é que a gente sabe que tem 200 milhões assim? Gente, é só ver as supernovas, né? As supernovas que elas terminam ou numa estrela de nêutrons ou num buraco negro, né? Então, por aí você pode estimar a quantidade de buracos negros que existem. Quer dizer, não são nada raros. Nós estamos falando de buracos negros estelares, né? Como? Menos de 20 foram identificados. Como é que é? Desculpa, Via Láctea está colocando, mais próximo está a cerca de 1.600. Sim. Desculpa, o que eu quis dizer é o seguinte. Embora estima-se que tenha 200 milhões, só cerca de 20 na Via Láctea que chegaram a ser identificados. Né? Estima-se que tem tudo isso por causa do fim das estrelas, né? Estrelas massivas. Mas menos de 20 foram colocados, e o mais próximo está a 1.600 anos-luz da Terra. 1.600 anos-luz. Anos-luz? Como assim? 1.600 anos? Não, não é anos, é anos-luz. Anos-luz não é unidade de tempo, é unidade de distância. É unidade de distância. Quer dizer, a distância que a luz percorre durante um ano. Para vocês terem uma ideia, a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Lembra do diâmetro do perímetro da Terra, que era 40 mil? Então, a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, em um único segundo, a luz, se pudesse girar em torno da Terra, ela daria 7 voltas e meia. Né? Então, isso seria num segundo. Multiplica por 60 para ver em minutos, por 60 para ver em hora, por 24 para ver em dias, por 365 para ver em ano. Tá? Dá 9 trilhões de quilômetros, uma coisa assim. E o mais próximo está 1.600 anos-luz. 1.600 anos-luz, 1.600 vezes 9 trilhões, né, de quilômetros. Então, fiquem tranquilos, não vai acontecer nada para nós aqui na Terra, nem para as nossas gerações, nem para os seus filhos, para os seus netos, tranquilos, sossegado, tá bom? Então tá. E no universo se estima que tem 400 trilhões de buracos negros, ou seja, um buraco negro estelar nasce a cada segundo. Eu estou falando estelar, que é aquele que é produto da morte de uma estrela. Tá certo? Os supermassivos existem nos centros das galáxias. Né?
Então, a Via Láctea está a 28 mil anos-luz de distância de nós, portanto, quer dizer, a Via Láctea não, o centro da Via Láctea, está faltando aqui, né? E aí pergunta, como é que foi tirada esta fotografia? Tá? Então, essa fotografia não foi simples de ser obtida. Ela foi obtida através de uma rede de telescópios que estão aqui indicadas. Telescópio aqui no Polo Sul, telescópio aqui, se não me engano, nas ilhas do Havaí, no Chile, na América do Norte, na Espanha. Lá. Eu não sei porque tem essas coisas ali, mas enfim. São 9... Ah, tá certo, está mostrando o outro lado. São 9 telescópios. É uma rede global. Aqui estão 6 países, né, o Havaí não é um país, mas enfim, na Antártica também não, mas enfim, são 6 regiões, mas algumas tinham mais do que um radiotelescópio. E eles trabalhavam como se fosse um único telescópio do tamanho da Terra. Tá? Porque todos eles trocavam entre si os dados simultaneamente. Tá? Então, foi um consórcio de 200 cientistas do mundo inteiro trabalhando por 20 anos para conseguir essa foto. Tá? A primeira fotografia desse horizonte de eventos, do buraco negro, na realidade não é do buraco negro, é do horizonte de eventos, né? Tá certo? Esse aqui é um exemplo, o radiotelescópio ALMA, que é no Atacama, no deserto do Atacama, Large Millimeter Array, no Chile. Ele tem 66 antenas. Como os telescópios têm antena? Porque, na realidade, ele não recebe luz das estrelas que estão lá. Eles estão recebendo ondas de rádio. A informação que eles recebem é onda de rádio. Tá? Por isso ele é chamado radiotelescópio. Quer dizer, o comprimento de onda não é um comprimento da luz visível. Só isso. Tá? Mas depois você transforma oticamente, né? E simula como é que é a fotografia. Tá? Isso foi tomado em 10 de abril de 2010. É considerada a mais forte evidência física do buraco negro. Né? Física, porque assim, as evidências observacionais são muitas, mas a física mesmo foi isso. E o Einstein, evidentemente, ficaria maravilhado por saber que ele estava certo. O que ele previu matematicamente é fisicamente uma coisa. Ele foi observado no centro de uma galáxia supergigante. Ela tem o nome de Messier 87. E está a 55 milhões de anos-luz da Terra. Está longe, gente, fiquem tranquilos. Tá? E a massa delas bom. A foto que foi tirada agora é o que aconteceu há 55 milhões de anos atrás. Ou seja, a fotografia que vocês estão vendo é uma fotografia do passado. Né? É uma viagem no tempo. Por que do passado? É porque, se ela está a 55 milhões de anos-luz da Terra, o fóton que você está recebendo aqui agora saiu de lá há 55 milhões de anos atrás. Então, quando você observa o espaço, né, astronomicamente, você está enxergando o quê? O passado. Tá certo? Você está enxergando o passado. O futuro só com bola de cristal, mas esse não é muito confiável, né? Tá certo? Então é isso. Ou seja, é na época que tinha os dinossauros ainda aqui na Terra. Aqui uma parte da equipe que está nos Estados Unidos, né? Gente, então isso aqui é uma notícia para vocês. Essa menina chama-se Katie Bauman. Ela tem... Adivinha a idade dela?
29 anos. A fotografia recebeu-se, ela aconteceu por causa dos trabalhos dela na matemática e nos trabalhos dela de computação. Se não fosse... Essa menina foi brilhante, com 29 anos, né? O Einstein com 26, essa menina com 29. Né? Ela, então... E veja, ela nem acreditava, ela estava ali com as mãos, né? Como fui eu que fiz isso? Tá? Claro que não foi ela. É uma equipe de 200 cientistas, né? Mas ela foi um elemento chave nisto. Ela é uma doutoranda, ela não tinha nem um doutorado ainda, no MIT. Ela elaborou os algoritmos que ajudaram os astrônomos a pegar milhões de gigabytes de informação, né, e criar esta foto. Eu já estou chegando no final. Mas nós temos aqui uma garota que está mais próxima de nós. Essa menina é chamada Lia Medeiros. Lia Medeiros, de onde ela é? Brasileira, daqui de São Paulo. Na realidade, os pais foram para o Rio, ela morou no Rio, mas ela está nos Estados Unidos há muito tempo, trabalhando lá. Né? Ela fez 12 mil simulações no computador para visualização do buraco negro. Então, duas moças que foram elementos chaves nisso. Né? Então, aqui dá para você tocar e tem uma... Ela esteve em São Paulo fazendo uma palestra lá no Instituto de Astronomia e Geofísica da Universidade de São Paulo. Pode ir. Está aí com som, não está no pedaço aí? Não, a gente colocou o sistema de som ali. Não, tudo bem. Dá para você ouvir um pouquinho? Vocês veem a imagem, vai. Vamos lá. Ups. Ixi. Aham. Nada como ter um jovem mexendo. Ops. O cientista foi à Universidade de São Paulo nesta segunda-feira para dar uma palestra sobre como a equipe de 200 profissionais. Esta primeira imagem de um buraco negro ser registrada em alta resolução e divulgada, como mostramos, mas tudo chega também ao Brasil. Nesta segunda-feira, uma das pesquisadoras do projeto esteve pela primeira vez no Brasil. Ela é a única brasileira do grupo e o trabalho contou com a participação de 200 cientistas. A descoberta já é considerada uma inovação das mais importantes da astronomia nos últimos 20 anos. Lia Medeiros, do Stanford Observatory da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, participou de um evento no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Na palestra para professores e estudantes, a astrônoma e física contou como o projeto teve êxito em capturar a imagem de um buraco negro na galáxia em 87. Antes de partir novamente para os Estados Unidos, onde mora há mais de 20 anos, Lia também conversou com a nossa equipe e nos contou mais sobre os avanços atuais da ciência e como esse árduo trabalho foi pensado. Hoje em dia, a física moderna é baseada em duas teorias. Teoria de gravidade de Einstein, que é a relatividade geral, e tem também a teoria de física moderna. E essas duas teorias são muito importantes e separadamente, elas já foram testadas várias vezes. Nós, como uma comunidade científica, gostaríamos muito de poder entender como que essas duas teorias interagem. Então, um jeito de você poder estudar isso é estudando o buraco negro. Justamente a incompatibilidade entre duas teorias tão importantes motivou todos os cientistas. O registro agora abre caminho para novos experimentos e muitas outras pesquisas. Ok. Dá para voltar o som? Você mexeu aí, dá para voltar o som? É aqui? Ok, desculpa. Ok? 1, 2, 3, som. Som. Sem som. Som com som. Tá. Ok, então,
E a revelação final é que os buracos negros, primeiro, eles não são buracos, né? Eles são uma massa enorme, né? Não é um buraco propriamente dito, ele tem matéria, tem muita matéria, é uma massa enorme, tá? E mais, não é um buraco, é uma massa tridimensional, ela vai se aumentando, aumentando de tamanho quanto mais estrelas vão sendo absorvidas por ele, tá? Então, tridimensional, tá certo? E aqui, um buraco negro que foi descoberto pelos japoneses, por favor. Tá. Obrigado pela atenção.